Os 7 tesouros da Terra Santa. O sol mal tinha nascido quando Daniel acordou com o cheiro de pão fresco. Ele esfregou os olhos e viu sua avó, Dona Raquel, já na cozinha, amassando uma massa dourada. "Bom dia, vovó", disse Daniel, bocejando. "O que a senhora está fazendo?" "Bom dia, meu neto", respondeu ela, sorrindo. "Estou preparando pão de cevada, como faziam os antigos. Hoje vamos falar dos 7 alimentos que Deus deu para o povo da Bíblia." Daniel sentou-se à mesa, curioso. 7 alimentos? Tipo, maçã? Dona Raquel riu. "Não, meu querido. Maçã nem era comum naquela época. Vamos começar pelo mais importante, o trigo." Ela pegou um punhado de grãos e mostrou para Daniel. O trigo era a base da alimentação. Dava para fazer pão, bolos, até mingau. Lembra da história de José, no Egito? Ele guardou o trigo para os anos de fome. Daniel assentiu. "E o que mais?" "A cevada", disse ela, apontando para a massa. Era mais barata que o trigo, então os pobres comiam muito. Também servia para fazer cerveja, mas isso é outra história. Daniel riu. "E o terceiro?" "Azeitonas!" exclamou Dona Raquel. Elas davam azeite, que era usado na comida, nas lâmpadas e até para ungir reis. "Como o rei Davi." "Isso mesmo!" disse ela, orgulhosa. "Agora, o quarto, as uvas. Elas davam vinho, suco e passas. Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, lembra?" Daniel fez que sim com a cabeça. "O quinto é a romã. Uma fruta linda, cheia de sementes. Dizem que tinha 613 sementes, uma para cada mandamento da Torá." "Uau!" Daniel arregalou os olhos. "O sexto é o figo", continuou Dona Raquel. "Era doce e nutritivo. Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, lembra?" "Lembro", disse Daniel. "E o último?" "As tâmaras", disse ela, pegando uma fruta seca. Eram doces como mel e duravam muito tempo. Os viajantes levavam nas jornadas pelo deserto. Daniel pegou uma tâmara e mordeu. Gostoso. Então esses 7 alimentos eram como os supermercados da Bíblia. Dona Raquel riu. "Exatamente. Eles alimentavam o corpo e a alma. Agora, vamos comer esse pão antes que esfrie." Enquanto comiam, Daniel pensou em como aqueles alimentos simples tinham alimentado gerações. E ele, ali, comendo o mesmo pão de cevada, sentia-se parte daquela história. "Vovó", disse ele, depois de engolir um pedaço, "acho que vou plantar uma romãzeira no quintal." Dona Raquel sorriu, feliz. "Boa ideia, meu neto. Assim, a história nunca acaba." E assim, entre pães e histórias, Daniel aprendeu que os maiores tesouros nem sempre são ouro ou prata, mas sim as coisas simples que Deus nos dá. Daniel olhou pela janela da cozinha. O quintal de Dona Raquel tinha um cantinho vazio, perto do pé de limão. "Acho que ali dá para plantar", disse ele, apontando. "Dá sim", respondeu a vovó, limpando as migalhas da mesa. "Mas primeiro, você precisa saber como cuidar dela." Daniel pegou um caderno velho da gaveta. Folheou as páginas amareladas, cheias de anotações da avó. "Como é que planta uma romãzeira?" Dona Raquel sentou-se ao lado dele. "Primeiro, a semente. Você pode usar uma romã que a gente comeu. Depois, um pouco de terra boa, água e paciência." "Paciência?" Daniel franziu a testa. "É. As coisas boas demoram. Como as histórias da Bíblia. Como o trigo que vira pão." Daniel assentiu. Pegou uma romã da fruteira e abriu com cuidado. As sementes vermelhas brilhavam. "Vou guardar essas aqui", disse, colocando algumas num guardanapo. "Boa ideia. Amanhã a gente planta." Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir direito. Ficou imaginando a romãzeira crescendo, cheia de frutos vermelhos. Pensou em Noé no barco,
em Moisés no deserto, em Jesus partindo o pão. Todos eles tinham comido as mesmas coisas que ele comia agora. No dia seguinte, bem cedo, Daniel correu para o quintal. Dona Raquel já estava lá, com uma pá e um regador. Vamos lá, neto. Hoje é dia de começar uma nova história. Daniel cavou um buraquinho na terra. Colocou as sementes com cuidado e cobriu com terra macia. E agora? Agora a gente espera, disse a vovó, regando o lugar. E cuida. Daniel olhou para a terra molhada. Quanto tempo demora? Uns meses para brotar. Depois, anos para dar frutos. Daniel suspirou. Mas vale a pena. Dona Raquel bagunçou o cabelo dele. Vale sempre. Os dois ficaram ali, olhando para o cantinho vazio. Daniel imaginou a árvore grande, cheia de folhas e romãs. Vovó, e se não der certo? Aí a gente tenta de novo. Deus sempre dá uma segunda chance. Daniel sorriu. Pegou a mão da avó e apertou. Então tá. Vamos esperar. E assim, entre sementes e esperança, Daniel aprendeu mais uma lição, que as melhores coisas da vida crescem devagar, mas nunca deixam de crescer. Daniel voltou todo dia depois da escola para ver o pedacinho de terra. Às vezes, levava um copo de água e molhava com cuidado, como a vovó tinha ensinado. Não pode encharcar, viu? Dizia Dona Raquel, rindo. Senão a semente afoga. Mas e se secar? Daniel perguntava, franzindo a testa. Aí a gente rega de novo. Paciência, meu neto. Uma tarde, ele chegou correndo e parou na frente do canteiro. Nada. Só terra úmida e um montinho pequeno. Suspirou. Vovó, acho que não vai nascer. Dona Raquel se agachou ao lado dele. Olha só. Ela apontou para uma rachadura fina na terra. Tá vendo? Daniel se aproximou. Era quase nada, mas ali, bem no meio, tinha um fiozinho verde, fraco, lutando para sair. É a plantinha! Gritou, pulando. É. E agora a gente cuida mais ainda. Porque ela tá começando a vida. Os dias passaram. O fiozinho virou um brotinho. O brotinho virou uma mudinha com folhas finas. Daniel não cabia em si de alegria. Vovó, olha! Ela tá crescendo. Tá sim. E olha só o que mais a gente pode fazer. Ela pegou um graveto e fez uma estaca ao lado da muda. Assim ela não cai com o vento. Daniel ajudou, amarrando o caule com um pedaço de pano velho. Para que serve isso? Para ela aprender a ficar forte. Igual a gente. Ele riu. Eu não sou forte. É sim. Forte de coração. E agora tá ajudando essa árvore a ser forte também. No fim do mês, a mudinha já tinha folhas maiores. Daniel passou a mão nelas, devagar. Vovó, quanto tempo até ela dar romã? Uns 3, 4 anos. Mas a gente já ganhou hoje. Ganhou o quê? Tempo. E paciência. E a chance de ver a vida começar do zero. Daniel olhou para a avó, depois para a planta. Pensou em todas as vezes que tinha desistido de coisas por achar que demorava muito. Agora entendia. Então a gente vai voltar aqui todo dia? Todo dia que puder. E assim fizeram. Às vezes, levavam uma cadeira e ficavam ali, conversando. Outras vezes, só olhavam em silêncio. Mas sempre cuidavam. Até que um dia, Daniel chegou em casa e encontrou Dona Raquel com um sorriso diferente. Vem ver. Ele correu. No galho da muda, bem pequenininha, tinha uma flor vermelha. É a primeira. É. E daqui a pouco, vira romã. Daniel abraçou a avó. Valeu a pena esperar. Sempre vale. Ela bagunçou o cabelo dele de novo. E olha só, ainda nem começou a melhor parte. Daniel ficou olhando a flor como se fosse um tesouro. Tocou nela de leve, com medo de machucar. E se ela cair?
Perguntou, preocupado. Dona Raquel riu. Não cai. A natureza é mais forte do que a gente pensa. Os dias passaram, e a flor virou um botão verde. Depois, o botão cresceu, redondo e firme. Daniel mediu o tamanho dele com os dedos toda a tarde. Tá do tamanho de uma bolinha de gude, disse um dia. Agora é só esperar virar romã de verdade, respondeu a avó, sentada na cadeira de balanço. Uma manhã, Daniel acordou e correu para o quintal. Parou na frente da planta, de boca aberta. Vó! Olha! A romã estava lá, vermelha e brilhante, como se alguém tivesse pintado de fresco. Dona Raquel se aproximou, enxugando as mãos no avental. Chegou a hora, disse, sorrindo. Hora do quê? De provar. Daniel arregalou os olhos. Mas, e se não estiver boa? A gente não sabe até tentar. Com cuidado, ela pegou uma faca pequena e cortou a romã ao meio. Os grãos vermelhos brilhavam, suculentos. Pega um. Daniel pegou um grãozinho e colocou na boca. O gosto doce e azedo explodiu na língua. Nossa! Exclamou, rindo. Dona Raquel riu junto. Gostou? Muito! Ele pegou mais um punhado. A gente pode plantar outra? Quantas você quiser. E assim, entre risadas e suco de romã escorrendo pelo queixo, Daniel aprendeu que as coisas boas da vida não chegam rápido. Mas quando chegam, valem cada segundo de espera. Daniel limpou o queixo com a manga da camisa e olhou para o pé de romã no quintal. E se a gente plantar outras coisas da Bíblia? Perguntou, animado. Dona Raquel segurou o riso. Outras coisas? Tipo o quê? Uva. Daniel apontou para o parreiral velho no canto do terreno. Diz lá que Noé plantou uva depois do dilúvio. É verdade. Ela cruzou os braços. Mas uva demora anos para dar fruto. E figo? Ele correu até a figueira ao lado da casa. Jesus falou de figueira no sermão. Dona Raquel suspirou, mas os olhos brilhavam. Você tá querendo transformar meu quintal num jardim sagrado, é? Só um pouquinho. Daniel fez cara de pidão. Ela balançou a cabeça, fingindo estar brava. Tá bom. Mas só se você ajudar a cuidar. Eu ajudo. Ele pulou de alegria. E azeitona? E trigo? Calma, menino. Um passo de cada vez. Naquela tarde, os dois cavaram a terra perto do muro. Daniel suava, mas não parava de falar. Dizem que o pão de trigo era o alimento mais comum na época de Jesus. A gente podia fazer pão. Primeiro, a semente tem que virar planta, lembrou Dona Raquel, rindo. E depois a gente faz pão com mel, igual Sansão comia. Você decorou a Bíblia inteira? Não, só as partes das comidas, ele confessou, envergonhado. Dona Raquel jogou um punhado de terra nele. Daniel riu e revidou. Em minutos, os dois estavam sujos de terra, mas felizes. Amanhã a gente planta a figueira, ela disse, limpando as mãos. Mas hoje já tá bom. Daniel olhou para o quintal. Agora, além da romã, tinha um buraco esperando a semente de trigo. A gente vai ter um pedacinho da Bíblia aqui, murmurou, sonhador. Dona Raquel bagunçou o cabelo dele. Já tem. Desde que você chegou. E assim, entre planos e risadas, o quintal virou um lugar cheio de histórias para crescer. Daniel acordou cedo no dia seguinte. O sol mal tinha nascido, mas ele já estava de pé, olhando pela janela. O buraco da véspera ainda estava lá, esperando. Dona Raquel! Chamou, batendo na porta do quarto dela. A gente não ia plantar a figueira hoje? Ela pareceu sonolenta, com os cabelos grisalhos bagunçados. Calma, menino. Primeiro o café. Daniel suspirou, mas seguiu para a cozinha. Enquanto ela preparava o pão com azeite, ele ficou cutucando a terra seca do quintal com um graveto. Será que a figueira vai crescer rápido? Perguntou, sem tirar os olhos do chão. Depende.
Dona Raquel colocou uma xícara de leite na frente dele. As da Bíblia demoravam anos para dar fruta. Mas a gente planta com fé, né? Daniel sorriu. Fé ele tinha de sobra. Depois do café, os dois foram até o canto do quintal onde a romanceira já começava a brotar. Dona Raquel cavou um novo buraco, menor que o do trigo, e tirou um saquinho do bolso. Essa aqui é a muda de figo. Ela mostrou um galinho fino, com algumas folhas pequenas. Tem que cuidar bem dela. Daniel segurou o galho com cuidado, como se fosse de vidro. E se não der certo? Aí a gente tenta de novo. Ela deu de ombros. Deus não desiste das plantas, por que a gente ia desistir? Ele assentiu e colocou a muda no buraco. Juntos, encheram de terra e apertaram ao redor. Agora é só regar, disse Dona Raquel, pegando o regador. Daniel ficou olhando a água escorrer pela terra. Será que um dia a gente vai colher figos aqui? Com certeza. Ela sorriu. E quando colher, a gente faz doce, igual fazia antigamente. Doce de figo? Os olhos dele brilharam. É. Ou então come puro, como Jesus fez. Daniel riu. Você só pensa em comida da Bíblia. E você não? Ela cutucou ele de leve. Os dois ficaram ali, quietos, vendo a terra beber a água. O quintal já não era mais só um quintal. Era um pedaço de história, um sonho crescendo devagar. E depois? Daniel perguntou. O que mais a gente planta? Dona Raquel pensou um pouco. Azeitonas. Uvas. Cevada para fazer cerveja, como os nazireus não podiam beber. Cerveja. Daniel arregalou os olhos. É, mas só para saber como era. Ela riu. E cevada também serve para pão. Então a gente vai ter um monte de comida bíblica. Isso mesmo. Ela bagunçou o cabelo dele de novo. E cada planta vai ter uma história para contar. Daniel olhou ao redor. O quintal parecia maior agora, cheio de possibilidades. A gente podia até fazer um mapa, sugeriu. Para marcar onde está cada planta. Boa ideia. Dona Raquel pegou um graveto e desenhou na terra. Aqui a romã, ali o trigo, lá o figo. Daniel se ajoelhou e ajudou a riscar o chão. E aqui a gente escreve Jardim da Bíblia. Gostei. Ela sorriu. Mas primeiro a gente precisa que tudo cresça. Então a gente cuida. Todo dia. Todo dia, ela repetiu. E assim, entre planos e risadas, o quintal virou um lugar onde o passado e o presente se misturavam, esperando pelo futuro. Daniel correu até a cozinha e voltou com um caderno velho e um lápis. Olha só! A gente pode anotar tudo aqui. Tipo um diário do jardim. Dona Raquel folheou as páginas amareladas. Algumas tinham desenhos de flores que ela fizera anos atrás. Perfeito. Vamos escrever o nome das plantas e o que a Bíblia diz sobre elas. Daniel sentou no chão e abriu o caderno na primeira página em branco. Começa com o trigo. O que a Bíblia fala dele? Bom, Dona Raquel pensou um pouco. No livro de Ruth, tem uma parte que diz que ela colhia trigo nos campos de Boaz. Era assim que as pessoas sobreviviam. Então o trigo é tipo, comida de herói? Ela riu. Mais ou menos. E também tem o pão que Jesus partiu na última ceia. Era feito de trigo. Daniel rabiscou rápido no caderno. Trigo, comida de herói de Jesus. Dona Raquel balançou a cabeça, sorrindo. Tá bom, mas depois a gente melhora. No dia seguinte, eles plantaram as primeiras sementes. Daniel cavou buracos rasos com as mãos, enquanto Dona Raquel ia dizendo, não muito fundo, senão elas não conseguem sair. E se não chover? Aí a gente rega. Mas olha o céu, tá cheio de nuvens. De fato, uma brisa fresca soprou, e o cheiro de terra molhada subiu. Acho que elas vão gostar daqui, Daniel murmurou. Dona Raquel colocou uma semente de romã na mão dele. Essa é especial. Na Bíblia,
a romã aparece até no Templo de Salomão. Dizem que tinha 200 romãs esculpidas nas colunas. Uau! Então ela é tipo, a fruta dos reis? Pode ser. Ela fechou a mãozinha dele sobre a semente. Agora enterra com cuidado. Daniel obedeceu, cobrindo a semente com terra. E se a gente fizer uma festa quando tudo crescer? Com pão de trigo, romã e figos? Dona Raquel riu. Por que não? A gente convida todo mundo da rua. Até o seu João, que vive reclamando do cachorro. Principalmente ele. Ela piscou. Quem sabe ele não para de resmungar depois de comer um figo doce. Daniel gargalhou. O quintal já não era só terra e mato. Agora tinha histórias, promessas e até um plano maluco de festa. E o melhor, eles tinham tempo. Tempo para cuidar, para esperar, para ver cada folhinha brotar. À noite, antes de dormir, Daniel olhou pela janela. A lua iluminava o quintal, e ele quase podia ver as plantas crescendo ali, quietinhas, guardando segredos antigos. Vai dar certo, sussurrou. E, em algum lugar entre a terra e o céu, as sementes pareciam concordar. Daniel acordou com o sol batendo no rosto. Pulou da cama e correu pro quintal. Dona Raquel já estava lá, agachada perto dos canteiros, passando a mão na terra. Olha só! Ela disse, apontando. Entre os torrões, umas folhinhas verdes e finas começavam a aparecer. Pareciam dedinhos saindo da terra. É o trigo? Daniel se ajoelhou, quase encostando o nariz no chão. Ainda não dá para saber. Pode ser qualquer coisa. Mas está vivo, isso é certo. Os dois ficaram ali, quietos, olhando. O vento balançava as folhas novas, como se elas estivessem se espreguiçando depois de um sono longo. E se não der certo? Daniel murmurou. Dona Raquel suspirou. Aí a gente tenta de novo. Ou planta outra coisa. Ou só deixa a terra descansar. Mas a festa vai ter comida de qualquer jeito. Se não for com o que a gente plantou, a gente compra no mercado. Ou pede para a vizinha ajudar. Daniel franziu a testa. Não é a mesma coisa. Não é. Mas ainda vai ser bom. Ela bagunçou o cabelo dele. O importante é a gente estar junto, né? Daniel não respondeu. Só ficou olhando para as folhinhas, imaginando romãs vermelhas e figos doces. Depois de um tempo, levantou. Vou regar. Pegou o regador e andou devagar entre os canteiros. Cada gota que caía na terra fazia um barulhinho gostoso, como se a terra estivesse bebendo. Naquela tarde, seu João passou pelo portão, resmungando como sempre. Esse cachorro de vocês não para de latir. Não dá para dormir de dia. Dona Raquel limpou as mãos no avental e foi até ele. Seu João, o Daniel tá plantando umas coisas aqui. Quando crescer, a gente faz uma festa. O senhor vem? O velho cruzou os braços. Festa? Com o quê? Comida de pobre? Daniel parou de regar e olhou para ele. Seu João tinha uma ruga funda entre as sobrancelhas, mas os olhos eram meio brilhantes, como se ele estivesse com fome de mais do que comida. A gente vai ter figos, Daniel disse, sério. Doces que nem mel. Seu João bufou. Figos? Eu comi figo a vida toda. Não é nada de outro mundo. Mas esses vão ser diferentes, Dona Raquel falou, sorrindo. Porque a gente plantou. O velho ficou quieto. Olhou pro quintal, pras folhinhas novas, pro regador pingando. Depois, resmungou de novo, mas mais baixo. Bom, se tiver pão de trigo, eu apareço. E foi embora, arrastando os pés. Daniel olhou para Dona Raquel. Ele vai mesmo? Vai. E vai reclamar o tempo todo. Mas vai. Os dois riram. O quintal já não era só terra. Agora tinha esperança, tinha briga, tinha até um velho rabugento que talvez gostasse de figos. E, no fim das contas, era isso que fazia tudo valer a pena.